Bom dia, pessoal. Espero que tenham passado uma semana boa. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto na disciplina de qualidade de carne e vamos falar sobre a cor da carne. E por que falar sobre a cor da carne? Porque ela é de extrema importância para o consumidor, principalmente, e para a indústria na classificação da carne. No dia a dia de vocês vão usar ela justamente para perceber se tem alguma anomalia nessa carne ou não, visualmente, que é uma forma mais fácil de ver, e poder classificar e dar um destino adequado a essa carne. Então, hoje a gente vai ter uma aula expositiva dialogada, eu vou passar esses slides para vocês. Ao final da aula, a gente vai fazer uma aula prática para fixar o conteúdo que foi visto hoje em sala de aula. Então, eu peço que vocês prestem bem atenção no que for falado, pois ao final a gente vai se direcionar ao laboratório para fazer essa atividade. Então, vamos começar, pessoal. Os conteúdos abordados, então, na aula de hoje é a importância e a influência da cor da carne, os conteúdos de mioglobina, tipos de fibras musculares, conteúdo de gordura intramuscular, anomalias da carne, a metodologia objetiva usada para mensuração da cor. E vamos lá. A importância. Ela é considerada o fator mais importante de decisão de compra do consumidor. Então, o consumidor vai ao mercado, ele vai escolher uma carne. A primeira coisa que impacta ele é a cor da carne. Quantas vezes vocês viram, ou estava no mercado, seus avós, pais, ou vocês mesmos foram escolher uma carne e pediu para o açougueiro levantar a carne para ver qual era a cor da carne de baixo, para ver se ela estava fresca ou não. E eu vou mostrar para vocês por que é um mito você fazer isso, por que não é certo e o que influencia ali para aquela carne de baixo estar um pouquinho mais escura do que a carne que fica em cima. Então, ela está diretamente relacionada aos atributos sensoriais da carne. Tecnológicos sensoriais. Então, ela está ligada a outros fatores. A cor da carne, ela influencia em outros fatores. Então, o conteúdo de mioglobina. Essa daqui é a mioglobina, a proteína. Ela é uma proteína. E ela é uma hemoproteína. O que significa ser uma hemoproteína? Ela tem um grupo protético de ferro, que fica aqui no meio da proteína. E globina é essa parte proteica que fica em volta. Então, é um ferro envolto por proteínas. Ela armazena e faz o transporte do oxigênio no músculo. Então, aqui, ó, você pode perceber que a derivação grega de mio é músculo. Então, sempre lembrar, falou de mioglobina, ela está ligada ao armazenamento e transporte do oxigênio no músculo. Então, a concentração e a forma química da mioglobina, ela vai influenciar na cor da carne. Então, ela pode ser encontrada em 3 estados: a oximioglobina, a desoximioglobina e a metoglobina. E como que a gente vê isso? Bom, a oximioglobina, ela dá essa cor vermelho vivo à carne. Então, ela vai ser a forma oxigenada da mioglobina. Ela está oxigenada, então ela vai ficar na cor vermelha viva. Quando ela está na desoximioglobina, é a forma oxidada da hemoglobina. Logo, ela vai ter uma cor bem mais escura, que é a cor da carne quando ela não está em contato com o oxigênio. Então, se você vai lá no mercado comprar carne e pede para ver a carne de baixo, o que acontece? Uma carne está em cima da outra e está impedindo o oxigênio de ligar na mioglobina. Logo, essa cor da carne ela vai ser mais escura. Se você deixar ela exposta ao oxigênio, ela vai voltar a ter essa cor vermelho brilhante. Um exemplo bem prático disso, a carne maturada.
ela não vem envolta daquele pacote sem oxigênio, ela não é mais escura. Quando você olha, você vê que a cor da carne ela é mais escura. O que você faz? Tirou do pacote, deixou tomar um arzinho, ela volta a cor dela normal. E a metamioglobina, que é a oxidação do ferro. Então, ele passa de ferro 2+, para ferro 3+. Ele oxida. E essa metamioglobina, ela é aquele vermelho escuro, que deixa a carne com um aspecto mais feio, assim, digamos. E ela é influenciada pelo pH, a temperatura do músculo e micro-organismos contidos na carne. Lembra que a gente falou do manejo pré-abate e o estresse, que ele influenciava na qualidade de carne e que ele influenciava o pH? Logo, o pH vai influenciar o quê? Na oxidação da carne e vai levar a uma cor diferente também. Outro fator importante, os tipos de fibra que essa carne contém. Elas podem, então, ser do tipo 2, que são glicolíticas de contração rápida. Elas também são consideradas fibras brancas. As oxidativas de contração lenta, que é o tipo 1, e elas são vermelhas, fibras vermelhas. As intermediárias de contração rápida, que são o tipo 2, são oxidativas e glicolíticas. Então, elas têm, é meio a meio, ela fica ali no meio termo. Até aqui alguma dúvida? Não? Pode fazer. Pinta a carne? Olha, existem alguns métodos para se melhorar a qualidade da carne. Sejam eles de preparo, de cuidados com o manejo pré-abate dentro do frigorífico. Porém, pintar a carne, se pintam a carne, é um método muito errado de se fazer. Não está certo. A única coisa que pode acontecer é, por exemplo, que nem joelho de porco, que às vezes você vai no mercado e ele está bem rosado, que aí foi algum tratamento que eles fizeram na carne, ou de tempero, ou que nem colorantes, que nem coloca na salsicha, que ela fica vermelhinha. Algum desses tipos de tratamento. Agora, pintar a carne não é um método comum de se fazer. É questões errôneas das pessoas. Exatamente. Carne fresca. Sim. Muitas pessoas, por exemplo, nem compram a carne mais maturada porque acham que a carne está passada, que ela não tá boa por causa da cor. É o que eu disse, a cor da carne ela influencia muito o consumidor. Então, se chega uma cor de carne um pouco duvidosa, você já não vai querer adquirir aquela carne para você. E a cor vermelha, brilhante, é o que todo mundo quer. Só que é aquilo que eu expliquei. Existe a cor da carne que é por falta do oxigênio. Quando você oxigena ela, ela volta aquela cor. E tem a cor, por exemplo, da metamioglobina, que é um problema de oxidação já. Ela não vai voltar a cor dela vermelho-púrpura por causa do oxigênio, porque você oxidou o ferro. Ele mudou de estado daí. Aqui, perante isso, eu queria fazer uma perguntinha então para vocês. Que cor vocês acham que é a cor da carne de mamíferos aquáticos? Aí que tá. Ó a pegadinha. Tem sangue. A questão é que os mamíferos aquáticos, eles precisam de oxigênio. Então, a mioglobina, ela faz o quê? Armazenamento e transporte de oxigênio no músculo. Então, esses animais, eles têm uma quantidade muito grande de mioglobina, justamente por ficarem submersos por mais tempo e precisar desse oxigênio. Logo, a carne desses animais, ela é um vermelho mais escuro. Dos mamíferos aquáticos. Os peixes, não.
os peixes mais comuns não, mas os mamíferos, que são grandes, permanecem mais tempo. Baleia, golfinho, tudo carne vermelha. Não é um vermelho que nem a carne bovina, que a gente está acostumado. Ele é um vermelho mais escuro. Mais para aquele vermelho... Como eu vou dizer? Para um roxinho. Então, continuando. Como a gente viu, o manejo estressante, ele vai levar a um aumento do metabolismo e aumenta a temperatura corporal. Então, ele inativa a enzima metaglobina redutase, que vai reduzir as metamioglobina e vai levar à produção de metamioglobina. Então, vai ter mais metamioglobina, já que não foram quebradas, né? E vai ter uma cor de carne bem mais escura. Os tipos de fibras, eles também estão relacionados à genética e à espécie desses animais. Por exemplo, os bovinos, eles possuem uma proporção maior de qual fibra, visto que eu falei até aqui? Os bovinos, a cor da carne deles é vermelha, então eles possuem... Isso. Suínos. Intermediários. Ele é assim, todos os animais, eles não possuem só um tipo de fibra. Eles têm uma proporção, só que tem a proporção que é maior presente naquele músculo. Então, os suínos, eles têm uma proporção, ó, vou voltar aqui para vocês verem. Branca, glicolítica. A oxidativa, quem tem mais? Os bovinos. Então, vamos lá, continuando. E assim também acontece com as aves, que tem uma maior proporção de fibras brancas. Aqui nessa imagem, vocês conseguem ver que tem uma diferenciação de cor nos músculos? Pode perceber que os músculos que estão aqui mais próximo do osso, eles são mais escuros. Isso daqui é um pernil suíno. E os músculos que estão mais aqui à volta, eles têm uma cor mais clara. Então, a cor do corte, ele também vai depender da função muscular desse músculo. Se você precisa movimentar mais esse músculo, ter mais energia no músculo, você tem uma quantidade maior de mioglobina. Porque você precisa de mais oxigênio. Então, esse músculo ele vai ser mais escuro, ele vai ter uma proporção de fibras oxidativas muito maior. Aliás, glicolíticas muito maior. Já os outros músculos que não exercem tanto a função de exercício, eles vão ter uma cor mais clara. Então, você pode ver que os músculos do pernil, eles são geralmente mais escuros que, por exemplo, o lombo. Eles têm tonalidades diferentes, justamente pela função muscular que leva as fibras que compõem essa carne. Aliás, o músculo, né? Porque a carne, ela só é depois que o músculo passa por toda uma transformação bioquímica. O conteúdo de gordura, que é o marmoreio. Aqui eu trouxe para vocês uma foto de um bife wagyu, que é o que tem a mais extrema deposição de marmoreio, que é essa gordura intramuscular, entremeada na carne. Então, ela também vai conferir uma outra cor, essa carne. Ela já não fica tão vermelhinha. E lógico, isso vai depender do mercado consumidor. Essa carne é muito consumida no Japão, no Brasil nem tanto, também porque é extremamente cara aqui no Brasil. Então, tem um mercado consumidor que vai querer ou não essa carne, mas só para a gente ter noção de que a gordura ela também vai influenciar ali, ela é uma composição dessa carne. Então, as anomalias da carne. Olha aqui, essas são carnes suínas, de lombo suíno. Essa é a carne PSE, ela é muito clara. A RFN é a carne normal, então é esse vermelho rosado, e essa é a DFD. E a cor da carne aqui, ó, ela tá ligada ao quê? A exsudação dessa carne. Essa carne aqui, ela perde muito exudato. Tá vendo? Consegue ver que tem um líquido aqui?
ela perde muito exudado. Já a DFD, ela não perde quase nada, então ela segura muito. Então, esse exudado, ele leva embora os pigmentos da carne. Por isso que uma é mais clara e a outra mais escura. E como que na pesquisa, de forma objetiva, a gente mensura a cor da carne? Principalmente por esse sistema Sielab. O que é? Então, ele é esse plano de cores que vai do L, o L é o eixo aqui central dele, ele vai de branco a preto. Então, quanto mais alto for o valor, aqui é 100, aqui é 0. Quanto mais alto for o valor de L, mais claro essa carne. E ele tem um eixo que vai de azul a amarelo e de vermelho a verde. Então, de vermelho a verde, você mensura o A aqui e de amarelo a azul, você mensura o B. Então, como que a gente mensura essa cor? Com esse aparelho. Aqui não tá dando para ver muito bem, mas aqui ele dá o valorzinho de L, que dá 30, 31. Aqui ele vai dar o valor de A e o valor de B. Principalmente o que a gente vê é esse valor de L, porque ele indica a tonalidade da carne, se ela está mais escura ou mais clara. Então, ele é o principal que a gente olha na hora de mensurar a carne. Esse aparelho aqui, ele vai ler por meio de luz, então você vai colocar ele perpendicularmente à carne, vai apertar um botãozinho e vai ler ele vai ler e vai te dar esses valores de L, A e B. Então agora, pessoal, a gente vai se dirigir ao laboratório de análise de carne. Lá eu vou mostrar melhor para vocês esse equipamento, vou mostrar como funciona. Eu trouxe alguns cortes para vocês verem a diferença, essa situação da carne uma em cima da outra, como dá diferença com oxigênio ou não, uma carne mais maturada, qual é a cor da carne. E vamos fazer algumas leituras para que vocês percebam realmente qual é a cor da carne. E eu quero ver isso de vocês, quero que vocês me deem esse feedback, se vocês entenderam qual que é as importâncias da cor da carne no seu dia a dia e o porquê que isso influencia tanto o consumidor. Até aqui vocês têm alguma questão sobre o aparelho, tipos de fibra, sobre as anomalias, alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu então as importâncias da cor da carne, como ela afeta o consumidor e quais são os fatores que afetam a cor da carne. Vimos também que as espécies têm diferentes tipos de carne e o porquê que cada uma tem uma cor. E para a nossa próxima aula a gente vai estudar um pouco mais sobre o pH. Já falei várias vezes para vocês da importância do pH e eu vou mostrar para vocês então o porquê que ele é tão importante. O que acontece ali no meio do músculo que esse pH vai influenciar tanto na cor, nas anomalias, no estresse do animal e tudo mais. Espero vocês no laboratório para a gente continuar a nossa aula. Muito obrigada pela atenção.